O Garrafa é a segunda parte que eu tinha pedido da entrevista da Rita, mas vai inteira. Porque aí ela fala, na realidade, não só da falta de atenção do Estado, que mentiu, dizendo que estava atendendo as vítimas e famílias das vítimas, não estava. Falou, de minha parte, não, ninguém ligou para mim. 12 horas depois do atentado, tomou 20 pontos no braço, quase foi morta, se defendeu para não morrer, e mais 8 ou 10 pontos no ombro, sei lá. E a segunda parte também é interessante, porque ela fala dessa história que eu falei, que ela não é psicóloga, ela faz isso porque precisa ajudar, não tem psicólogo. Não é? O João já conectou a presidente do sindicato aí dos professores ou não? Ainda não conectou? Está conectando, está conectando. Então vamos esperar conectar. Já dá para soltar a segunda parte inteira aí? Tem. Com a Rita dizendo que ninguém ligou para ela e depois dizendo que não é psicóloga, coisa nenhuma, que ela faz isso. Se não me engano, está na mesma parte da entrevista. Se não tiver, depois a gente edita e coloca no ar. E logo em seguida, a presidente do Sindicato dos Professores e também a entrevista exclusiva que nós fizemos com a professora Cíntia, que ao lado da Sandra, que a ajudou, foi a heroína do dia, que estão ia morrer mais gente, foi uma entrevista centrada pra caramba. Prepara a entrevista da Cíntia aí e da professora Rita. Ainda não conectou, Garrafa? Não, eu tô vendo o João correndo aqui pra lá e pra cá, que ele tá tentando plugar ali o Skype. Correndo não adianta, tem que conectar. Correr, vai disputar a Olimpíada. O trecho final da Rita tá na mão aqui. O trecho final da Rita tá aqui na mão. Então vamos ver o trecho final da Rita, e o primeiro trecho a gente já soltou. Que é cuidar dos alunos, preparo psicológico, e que tipo de apoio ela está tendo até agora, já quase 12 horas depois do ataque? Então, o preparo que nós temos para ser tutores dos alunos, que nós temos que conversar com eles a respeito da vida escolar. A vida escolar. Só que eles sempre vêm com uma questão pessoal, uma questão familiar, sempre vem. E eu não tenho preparo para responder essas questões. Não sei como ajudar um aluno que tem um problema familiar. Eu não tenho, sou professora de história. Eu não tenho psicologia, não tenho pedagogia. Então, a minha área, meio assim, eu sei falar da Revolução Francesa, não sei falar da alma humana. Tá? E quanto ao Estado, já agora está fazendo 12 horas do ocorrido. Ninguém me ligou para saber se eu estava viva. Não recebi um comunicado, não recebi uma ligação, e eu ouvi falar que o Estado está dando todo o apoio necessário. Não para mim, porque eu estou aconteceu às 7h15, 7h20 da manhã, está fazendo 12 horas, até agora ninguém entrou em contato comigo. Acho que isso explica bem a questão, né? Ou se explica. Bom, está aqui a Bebel Noronha, presidente do Sindicato dos Professores de São Paulo. Bebel, não sei se ouviu a professora Ritinha, que foi uma das esfaqueadas, e ela se salvou. Apesar do menino parecer gostar dela, tentou assassiná-la. Ela era tutora do menino, né? O menino tentou matá-la. Tomou 20 pontos no braço, mais 8 ou 10 pontos no ombro, e se salvou. Foi uma das vítimas que acabaram se salvando da fúria desse menino aí de 13 anos. Tá? Não teve melhor sorte. A professora já aposentada trabalhava, porque salário de professor é uma miséria. A professora Beth não teve melhor sorte. E outras que foram esfaqueadas, se não fosse a Cíntia, que a gente vai dar a entrevista dela daqui a pouco, e a Sandra, essa outra moça teria sido morta, e, na verdade, outros alunos também. Bom, acho que não precisa nem dizer mais nada, né? Que o Estado é omisso em relação ao que tem que fazer, o que devia fazer. Anunciar plano de psicólogo no dia de uma tragédia é reconhecer que a tragédia aconteceu porque não tinham ainda anunciado o plano de psicólogo em Estado. Se tivesse, o Estado mais rico da União, que pode gastar dinheiro para isso, sobra dinheiro, a Prefeitura a mesma coisa, cidade mais rica da União. Eu acho que está bem claro que faltou apoio. Aliás, faltar apoio para vocês não é novidade, né, Bebel? Não, não é, Datena. Tanto que o primeiro momento que o primeiro sentimento que eu tive foi, de novo, o Estado falhou com os professores. Novamente, os professores estão
eles nas salas de aula ou eles nas salas, o diretor na diretoria de ensino, e nenhum apoio. Porque não adianta falar, nós vamos colocar câmeras, detector de metal, mas se não tiver funcionários para também, né, operar essas tecnologias, desculpe, a gente só vai constatar, nós só vamos, na verdade, ver, né, cenas tristes e mais cenas tristes. Não é isso que a gente quer. Nós queremos prevenir, nós entendemos que a escola deve cumprir um papel. Datena, imagine você, um período longo que nós passamos pela pandemia, né, que foi muito difícil, todos nós sabemos disso, e a cabeça dessas crianças, elas não estão não são iguais antes da pandemia. Viram nem a nossa, né? Parentes, nem a nossa. Parentes que faleceram. Dirá as crianças. Né? Enfim, e não teve, no pós-pandemia, e a gente pedia equipes multidisciplinares que incluíssem o psicólogo. Porque, desculpe, nós temos a doença, aquela, né, biológica, mas nós estamos doentes também mentalmente, porque houve muita perda de famílias, né? Se não foram famílias, amigos. Eu mesma não tive na família, mas tive amigos que foram mortos, morreram de Covid. Então, o clima morte, a palavra morte ficou presente na cabeça por muito tempo, né? E parece naturalizar. Então, quando um menino vem de 13 anos com uma faca, né, esfaqueia a professora defensora da ciência, né? A outra que era amiga, quase que ele esfaqueia. Você não pode dizer que esse menino está normal, ele não está. Mas isso não justifica a violência, mas nós também temos que entender que o Estado não pode continuar tratando as coisas como antes, porque há um bom tempo a PUESP vem denunciando as ondas de violência nas escolas. Não é de agora. A gente consegue avançar um pouco, coloca professor mediador, trazer a comunidade para a escola. Quando está ganhando corpo, está dando certo, muda o projeto e desmanda, porque tem que fazer enxugamento da máquina. Esse maldito enxugamento da máquina está levando à morte de pessoas, me desculpe, né? Indiretamente é isto. Então eu acho que a gente tem que... E anunciar programa que foi engavetado no dia da tragédia é um oportunismo desgraçado, não? Cá entre nós, falando português bem claro. Essa mesma tragédia aconteceu em Suzano, lá teve equipe de psicólogo, depois não se falou mais nisso. Ora, nós temos que antever, se não for antever, mas, gente, nós estamos lidando com uma juventude que ela está em contato com redes sociais, ela está teve contato, como eu disse, com muitas vidas perdidas. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter um clamor social. Um clamor social no seguinte: olhem direito para as escolas, cuidem das escolas, não tratem as escolas, não adianta pôr grade, não adianta pôr nada, porque quem estiver lá está se vendo como, sei lá, o pior dos bandidos, e é um cadeião. Nós não queremos isso, tem que mudar até a estrutura física. Não estou dizendo derrubar prédio, mas a disposição, enfim, trabalhar outras coisas, porque um jovem, assim, ele precisa de um olhar centrado nele, não tem jeito, não é fácil. Então, ele tinha saído da escola com um boletim de ocorrência registrado por uma professora, esse boletim foi online, a polícia devia saber, a professora registrou que o cara fazia postagens violentas com armas de fogo e coisas que tais. Como é que nem a polícia nem a diretora dessa escola poderiam saber do que estava acontecendo se ele tinha brigado dentro da escola? Logo depois que ele voltou, e todo mundo sabia que ele brigou e apanhou. Ele prometeu revanche contra o outro menino. Essa tragédia podia, por todos esses detalhes, ter sido evitada no seu ponto de vista? Poderia sim. Quero dizer o seguinte, ela não foi maior, porque a professora de educação física foi uma heroína, tá? Ela conseguiu, se fosse com arma de fogo, nós iríamos estar falando de uma chacina, que para mim já é. Meu Deus. O que aconteceu ontem já não é pouca coisa. Então, se isso se naturalizar
por exemplo. Depois, ao mesmo tempo, eu pego nos Estados Unidos, você viu, entrou e mataram lá, me parece que 3 crianças, né, foram mortas. Que foi na mais escola. até. Tem mais mortos. Mais mortos. A agressora então, foi morta pela polícia, era uma mulher de 28 anos que entrou na escola. Exatamente. É diferente do aluno Então, que foi o autor agora aqui aí não, nós em estamos São falando Paulo. de aluno, de estudante, aquele que convive um com o outro. Agora, A Bebel, escola- me diga uma coisa, a gente falou de um ato extremo, uma tragédia que aconteceu ontem. Eu disse até, elogiei pra caramba a professora Cíntia, a Sandra, que ajudou, que é ajudante dela, ela foi fantástica. Mas eu disse, professora, vocês são heróis ou heroínas todo dia. Começa pelo salário. E depois por ter que cuidar de coisa que vocês não têm que cuidar. A gente fica sabendo dessa tragédia porque foi uma tragédia. Mas coisas como essas devem acontecer em escolas todos os dias, parecidas, né? Não com uma tragédia assim, mas próximas de violência, bullying, agressões, armas dentro de sala de aula. Deve acontecer com uma frequência muito maior do que chega ao conhecimento público, eu estou errado. Não, você está extremamente certo. Eu acredito que está havendo uma naturalização. Está meio que... Por exemplo, ontem eu fui visitar uma escola, num bairro muito retirado. O tom da menina falando com a professora, eu me assustei. E a professora não entendeu? Porque naturalizou. Eu não ia brigar, obviamente, mas eu falei, opa, fala em outro tom comigo. Eu estou diante de uma outra professora, né? E mesmo diante de seus colegas, porque a escola é... Mas eu não estou culpando a professora. É que houve uma naturalização, está naturalizado. Protagonismo juvenil, ele tem que ser melhor trabalhado, não é faltar com respeito para o colega. Claro que eu estou afastando o caso desse menino, que para mim ele tem problemas mentais, tá? Como um de Piracicaba também, que é de onde eu sou, ele foi tentar matar todo mundo na escola também, está preso, tinha 19 anos, né? Então, quer dizer, são ações que estão acontecendo e que não podem passar ao largo, né, da pena. O Estado entra, sabe, não fazendo de conta, mas de fato colocando prioridade, ou nós vamos ver mais desgraceira no espaço que é a escola, que é um espaço de formação. A gente convence, a gente passa um conhecimento, é persuasão, né? A gente não tem que ficar andando armado para poder dar aula, não é esse o objetivo. A educação tem que ser de forma civilizatória, né? Um processo civilizatório também, né? E ela, como parte desse processo, ela provoca mudanças no ser humano. Mas o que está acontecendo é que a sociedade, junto com os profissionais da educação, tem que ter uma comissão social intensa para que a gente consiga... Olha, a senhora matou a charada. O que já era grave antes da pandemia tornou-se pior durante a pandemia e o pós-pandemia. Nós estamos doentes, os que não morreram ficaram doentes, adultos e crianças, e psicologicamente. A humanidade poucas vezes enfrentou uma tragédia como essa, de tantas pessoas mortas ao mesmo tempo, quase que, se não descobre a vacina, a humanidade corria o risco de perder a maioria da sua população mundial, que é de 8 bilhões de habitantes. Quase que esse vírus, inimigo invisível, acaba com boa parte da gente. Ninguém pode sair estruturado de uma coisa dessas. Foi um turbilhão. Pessoas presas dentro de casa, sem poder sair, molecada sem poder ter aula, e daí por diante. Bom, a senhora matou a charada quando diz que a falta de estrutura familiar, claro que só pode ter aumentado. Tá? A falta de estrutura da família, claro que só aumentou. Crianças que não respeitam os pais, adolescentes que não respeitam os pais, não vão respeitar os professores. Não é uma questão de você dar educação em casa. Tem família que não tem mais nem estrutura para dar isso. Então o Estado deveria interferir prestando essa ajuda que a criança não tem em casa nas escolas. É uma forma de você recuperar essa grande parte da molecada que está doente. Doente de uma das doenças mais graves do mundo. De repente qualquer um pode pegar uma arma e atirar.
A senhora matou a charada, eu acho que tem razão. E eles engavetaram esse sistema de psicólogo e agora vem aí num oportunismo fora de hora, desgraçado, mas antes tarde do que nunca, no dia de uma tragédia, anunciar que vão retomar a possibilidade de psicólogo em estado, que devia já ter sido colocado em prática, dada a situação pós-pandêmica, e antes mesmo da pandemia já havia alunos agressivos demais, e não é só isso. Tem escolas sitiadas que, para o professor Entrar dentro da sala de aula, tem que pedir licença para traficante. Tem esse detalhe também, se abrir a boca, morre. Então são heróis mesmo, Tudo isso precisa ser corrigido. Senão, as escolas vão passar a ser universidades de crime, não de saber. Entendeu? É um absurdo isso. Eu acho que a senhora matou a charada e tem total razão. Muito obrigada, Datena, mas é triste matar uma charada triste. Eu queria matar uma charada feliz, né? Com coisas felizes. Mas digo que a pandemia deixou 2 legados negativos para essa juventude. Elas não terem tido direito ao acesso ao conhecimento por não terem tecnologias de informação e comunicação e ter convivido com tanta morte, né? E no pós-pandemia não ter tido um apoio, não ter tido um trabalho, porque durante a pandemia, por óbvio, ao invés de ficar chamando, olha, na marra para ir para a escola, pensasse num projeto da volta, né? Muito bem estruturado. Eu tenho certeza que a escola teria significado, isso não, algum caso detectado, ele se afastaria e lá estaria o psicólogo, o professor mediador. Foi uma conquista que chegamos a ter, conseguimos até, você não zera a pandemia, em disciplina a gente sempre lidou com isso, ninguém, né, mas ao ponto de chegar, né, da forma como o grau de agressão está chegando, né, eu acho que a gente vai ter que pensar de uma forma muito, muito ousada e estruturada. Não pode ser marketing, não. Eu estou cansada de marketing, de governo que sai, governo que entra e não resolve o problema. Essa que é a questão. Como dizia minha avó, falar é fácil, né? Mas o que deve ter de professor agredido física e verbalmente todo dia, de aluno que sofre bullying, né, de alunos que brigam entre si em escolas, não deve ser exceção, deve ser regra. Mas acho que centenas, se não milhares, de pais e mães que querem falar aqui, e a gente vai dar o zap logo depois do final, com a entrevista da Bebel, que é presidente do Sindicato de Professores, que me disse tudo com muita clareza, com muita calma, né, mas disse com firmeza o que tem que ser feito. Chega de marketing, falaram demais, fizeram de menos, e o Estado é corresponsável por essa tragédia que aconteceu ontem. Faz parte da omissão do Estado ser corresponsável por essa tragédia que aconteceu ontem e outras que possivelmente virão a acontecer se não houver ações não oportunistas, mas diretas e nesse momento já. É o que nós precisamos. Pouca conversa e muita ação. De preferência, nenhuma conversa e muita ação. Professor, alguma coisa a mais, Bebel? Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar no seu programa, que é um programa popular. Ele já é bom por isso, viu, Datena? Programa popular, você chega em mentes e corações. Dizer que mentes e corações precisam, hoje, né, de outros profissionais que não somos só nós. Porque nós também estamos precisando, né, desse cuidado das nossas mentes, dos profissionais da educação e dos nossos corações. Saímos todos abalados de uma pandemia, né? E estamos sendo abalados aí eu vou repetir, mas eu posso falar isso porque eu luto. Nós lutamos, a POS, a diretoria, os professores lutam para ter escola de qualidade. Mas a gente não é ouvido. Eu não quero ser ouvida na desgraça. A gente poderia ser ouvida, nós poderíamos ser ouvidos, aliás, e ouvidas, no momento antes, quando a gente quer discutir um projeto de educação para o Estado de São Paulo, quando a gente quer que implante uma valorização dos profissionais da educação, quando a gente quer um novo projeto arquitetônico para as escolas, que a POS fez pesquisa e demonstra
que os estudantes não têm vontade de ficar na sala de aula, eles querem uma escola diferente, que, enfim, você tenha momentos de trabalhos coletivos, individuais, né? É uma escola em que atrativa. Ela seja atrativa e ela convide o jovem a vir para cá. Não o convide para vir esfaquear o seu professor. E eu não faço briga com a juventude, por favor. Professor é, depois dos pais, né? É a segunda pessoa em quem os estudantes têm confiança. Então, quer dizer, isso não poderia estar acontecendo. Isso não poderá acontecer mais. Por isso, Datena, amanhã eu aproveito para deixar aí um convite para o seu programa. Nós vamos estar lançando, era para sair a pesquisa nossa sobre violência nas escolas e o impacto da pandemia, né, na vida desses jovens, e pais, professores e alunos, no dia de amanhã, às 10 horas, lá na PUESP, né? Depois a gente vai mandar convite para toda a imprensa e também vamos fazer um ato de desagravo a este caso, mas a todas as vítimas de violências, né, que têm acontecido nas escolas públicas estaduais e que, por omissão do Estado, continuam acontecendo. Então, nós vamos fazer um ato de frente à Secretaria da Educação. Nós vamos pedir paz, cultura da paz. Nós vamos pedir, sim, que tenha mais profissionais, faça uma articulação saúde e educação com os psicólogos, inclusive, para ajudar, porque o clima pós-pandemia requer isto. Mas se não fosse o pós-pandemia, também, quando você vê o tempo todo, né, guerra na Ucrânia, guerra não sei aonde, tudo isso vai criando um imaginário que a juventude tem que saber, né, como enfrentar e não tentar enfrentar os desafios que tem, os descontentamentos, o bullying que sofreu na forma de tirar vidas. Isso não pode estar no horizonte de uma escola, Datena. Então é isso, eu deixo um forte abraço e me coloco à disposição. Presidente Bebel, forte abraço à senhora e muito obrigado pela excelente entrevista que nós ouvimos agora. Muito Saúde, obrigada, paz e segurança aos nossos alunos e professores. Um abraço grande. grande. Forte abraço. Muito obrigada. E funcionários das escolas.